Vale Azul Notícias, um oferecimento Delícias da Ana. Ligue e saiba mais. Boa tarde. Nas Filipinas, o presidente do país autoriza a polícia local a atirar em quem desobedecer as medidas de isolamento. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico, que apertava a mão de pacientes infectados sem qualquer tipo de preocupação, adquire a Covid-19. Você vê também: Justiça determina a liberação do cartão de gratuidade para idosos do transporte público de São José dos Campos. O supervisor do Vôlei Taubaté confirma a saída de Lucarelli do time. O Vale Azul Notícias começa agora. A situação está difícil nas Filipinas. O presidente do país causou polêmica nos noticiários do mundo inteiro na última semana, dando ordens à polícia local de atirar em quem desobedecer a ordem de isolamento social. Nas Filipinas, a programação foi interrompida para o pronunciamento do presidente. Ele afirmou que, abre aspas, minha ordem para a polícia e para os militares foi: se houver problemas, se houve ocasião em que eles revidem e em suas vidas estejam em perigo, atire neles para matar. Entendido? Para matar. Em vez de causar problemas, eu vou enterrá-lo. Fecha aspas. A decisão do presidente ocorreu depois de relatos na imprensa sobre confrontos e prisões de moradores em área miserável da capital das Filipinas. Os protestos eram por ajuda do governo com alimentos. O presidente declarou ainda que todos devem cooperar e seguir as determinações de isolamento, com o objetivo de evitar a sobrecarga do sistema de saúde das Filipinas. O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse esperar que as ameaças do presidente da Filipinas, Rodrigo Duterte, sejam pura retórica e não se concretizem, depois que ele ordenou que a polícia atirasse para matar aqueles que burlam a quarentena imposta no país para frear as infecções pela doença. Abre aspas. Esperamos que seja apenas uma retórica perturbadora, fecha aspas, disse o porta-voz do escritório da ONU em uma entrevista coletiva. Lembrou também que logo após as ameaças de Duterte, o chefe da Polícia Nacional das Filipinas garantiu que eles não iriam levar a ordem do presidente ao pé da letra. Abre aspas. De qualquer forma, acompanharemos de perto o caso. Caso isso se traduza em situações que obviamente condenaríamos. Fecha aspas. Acrescentou o porta-voz. O ponteiro Lucarelli está de saída do Vôlei Taubaté. De acordo com o supervisor da equipe taubatiana, o Ricardo Navajas, o jogador acertou transferência para o Trentino, da Itália. Navajas também anunciou outra mudança no Vôlei Taubaté. O técnico Renan Dalzotto não vai comandar a equipe na próxima temporada. Ele ainda vai continuar ligado ao time como uma espécie de sócio, presente apenas em reuniões com patrocinadores, mas não vai estar mais em quadra. Para o lugar dele, o Vôlei Taubaté acertou com o técnico argentino Javier Weber, que estava no Bolívar, Argentina. O ponteiro Lucarelli, que também defende a seleção brasileira, tinha contrato com o Vôlei Taubaté até o fim dessa temporada. Segundo Navajas, o jogador recebeu uma proposta do Trentino da Itália e optou por deixar a equipe taubatiana. Abre aspas. Ele queria ir para a Europa, não quis nem conversar para negociar uma permanência. Como era um desejo dele sair para jogar na Itália, aceitamos. Ele deve se apresentar lá quando passar essa crise e as atividades do clube lá voltarem. Foi isso que Navajas afirmou. Ele disse também que ainda não há um substituto para a posição de Lucarelli. E no próximo bloco, cartão de gratuidade para idosos é fornecido para essa classe social em São José dos Campos. E você vê também o primeiro-ministro do Reino Unido adquire a Covid-19. É no próximo bloco, não sai daí. Você já pensou que o comercial da sua empresa pode aparecer aqui na Rede Vale Azul? É muito simples. Basta acessar o link que está aparecendo aí na tela e tratar conosco. Volto agora falando sobre transporte público. A Justiça determinou a liberação do cartão de gratuidade para idosos no transporte público de São José dos Campos. A decisão, emitida há uma semana, atende a um pedido do Ministério Público contra o bloqueio feito pela Prefeitura, que impediu o uso do cartão durante a pandemia de coronavírus. A administração municipal não concorda com a decisão, mas afirma que irá acatá-la. O Ministério Público justificou o pedido, alegando que o bloqueio vai contra as recomendações da OMS. Abre aspas. Segundo essa, não se deve restringir o transporte público.
mas sim conscientizar a população acerca da necessidade de seu uso para situações essenciais, como fazer compras, por exemplo, ou utilizar o transporte público fora do horário de pico. Fecha aspas. A decisão da juíza Laís Helena impõe que seja aplicada uma multa diária de R$ 5.000 em caso de descumprimento da ordem. Em nota, a administração informou que lamenta a decisão imposta pela Justiça, que, contrariando todas as recomendações dos órgãos sanitários, em especial a Organização Mundial da Saúde, se traduz como um estímulo aos idosos a deixarem suas casas e utilizarem o transporte público em um grave momento de pandemia mundial do Covid-19, expondo-as a grave risco de saúde e morte. A administração ressaltou que o transporte dos idosos para fins de atendimento à saúde e acesso a programas sociais já estava garantido pela Prefeitura no sistema de transporte urbano do município, ficando restrito apenas para aquelas viagens consideradas não essenciais. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de 55 anos, foi internado neste domingo para realizar exames por seguir apresentando sintomas relativos ao coronavírus. Mesmo com a internação, Johnson segue no comando do governo e mantém contato com os integrantes do seu gabinete. O governo britânico informou que a internação de Johnson é apenas uma medida de precaução com base numa orientação do médico do primeiro-ministro. Abre aspas. Esse é um passo de precaução. Como o primeiro-ministro continua a ter sintomas persistentes de coronavírus, 10 dias depois de testar positivo para o vírus. Fecha aspas. O primeiro-ministro britânico informou que estava infectado desde o dia 27 de março. Ele foi isolado em um apartamento em Downing Street, sede do governo britânico. Na sexta-feira, ele afirmou que permanecia em isolamento por ainda apresentar temperatura elevada. No Reino Unido, quase 5.000 pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para o Vale Região. O Vale Azul Notícias termina aqui. Outras informações no Bom Dia Vale Azul neste domingo às 8h45 da manhã. Eu te vejo lá.